Eu sou Paulo Andrade, sócio do contencioso tributário aqui do Madonna Fialho. Estou hoje aqui na companhia do meu sócio querido Pedro Magalhães, da consultoria tributária. Bom dia, Pedrão. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Beleza. Bom, gente, não tem jeito, né? A reforma tributária segue sequestrando a nossa pauta, principalmente agora, né, com a conversão do PL 68, na Lei Complementar 214. Então, né, a gente entendeu que era o caso de perseverar tratando de reforma tributária aqui nas nossas edições do Café. Então, esse é o tema que a gente escolheu para hoje e possivelmente para as próximas edições aí ao longo desse primeiro semestre do ano. E de todas as dezenas de assuntos possíveis que a gente poderia extrair né, da reforma, para abordar aqui, a gente escolheu como primeiro tema, né, falar um pouco dos impactos da reforma no segmento imobiliário, que é um segmento, né, em relação ao qual a reforma é especialmente impactante, né? A atividade imobiliária no Brasil sempre navegou relativamente à margem da tributação do consumo, né? Porque imóvel não é considerado mercadoria, não tinha ICMS. Locação não é considerado serviço, né? Assim decidiu o Supremo lá atrás, na súmula vinculante 31, então também não tem ISS, de modo que a tributação do consumo ficava meio que restrita a PIS e COFINS. Pois esse cenário muda, né, bastante com a reforma. Então, a atividade imobiliária é considerada pela Lei Complementar 214 um fornecimento, portanto, como regra geral, sujeito à incidência do novo IVA. Mas o legislador, assim, embora trazendo as atividades imobiliárias para dentro do IVA, reconheceu que essa é uma operação que tem lá suas peculiaridades, né? O imóvel não é um bem como outro qualquer, né? Enfim, que peculiaridades são essas? Primeiro, né, o imóvel é um bem de um consumo bastante cadenciado no tempo, né? Muito diferente de consumos, né? Você vai num restaurante, você consome um vestuário ou um serviço qualquer, que são consumos mais, né, instantâneos, imediatos, ou que se consomem, que se concluem em curto prazo. Imóvel não, imóvel é um consumo né, que ocorre ao longo de décadas, né? Além disso, imóveis têm um mercado secundário muito relevante, né? Vamos dizer, um mercado, muita gente que não é profissional vendendo imóveis, né? Então, quem vende sapato, 99,9% das vezes é um vendedor de sapatos, né? Quem presta serviços jurídicos, obrigatoriamente é um profissional da advocacia, né? Com imóveis nem sempre é assim, né? Tem muita gente que vende imóvel sem fazer isso, né? Disso uma profissão. Isso traz um certo solavanco para a cadeia de circulação de imóveis, né? O que torna a tributação do consumo imobiliário uma tributação heterogênea, mais difícil. E é por isso que o legislador, então, embora fazendo incidir o IVA sobre imóveis, decidiu dedicar ele um regime específico, né? Com algumas peculiaridades que adaptem a tributação do IVA a enfim, a essas idiosincrasias do mercado imobiliário. Então, é para entender este regime especial dedicado a operações com imóveis que a gente vai dedicar este primeiro café aqui. Na primeira metade do nosso tempo aqui, eu vou fazer uma apresentação dos contornos gerais desse regime, né? Apresentar quais são as peculiaridades, né? Quais são as especificidades desse regime específico em comparação com o regime geral do IVA. E na segunda metade, o Pedro vai, a partir desses conceitos, fazer algumas ilações e ver como é que o mercado imobiliário fica na prática, né? Então é assim que a gente dividiu o nosso roteiro, né? A ideia é sempre falar aqui uma hora, talvez hoje passemos um pouquinho aí, uma hora e pouquinho, em razão da complexidade e abrangência do tema. A nossa interação aqui, como de costume, vai ser feita via ferramenta do Q&A, então fiquem muito à vontade para encaminhando perguntas. A gente, na medida do possível, já responde ao longo da apresentação, ou no final, ou se por acaso o tempo não nos permitir, a gente, como sempre, se compromete a responder individualizadamente aí para cada um que mandar pergunta que a gente não conseguir abordar na própria apresentação. E também já, né, antecipo a todos que todos que se inscreveram aqui para esse evento vão depois receber aí nos próximos dias né, o link tanto para a apresentação com o PPT quanto com o áudio
no áudio e vídeo para poder assistir depois, enfim. Então esse é é o roteiro. Vamos que o tempo é curto, o tema é longo, e complexo. Semana passada eu vi uma frase curiosa sobre reforma tributária. Falou, olha, reforma tributária de duas uma, ou você está desesperado ou você está mal informado. Então, vamos tentar aqui destrinchar esse assunto aqui da reforma. Deixa eu dividir aqui a apresentação com vocês. Vocês estão vendo, não? Tá vendo, Pedrão? Vendo aqui, mas não no modo apresentação. Tá. Agora Agora sim. imagino que estamos em apresentação, certo? Certo. Maravilha, gente. Então vamos embora. Primeiro, ainda um primeiro recorte assim para delimitação do nosso tema, né? Este regime específico aplicável a imóveis, ele se aplica a inúmeras operações com imóveis, né? As principais essas que a gente está vendo aí. E aqui, a bem para permitir um aprofundamento vertical, a gente preferiu fazer uma limitação da amplitude horizontal do nosso tema. Então, nós vamos nos dedicar aqui especificamente ao regime específico para compra e venda e para alocação, tá? Que são, né, talvez as operações aí mais relevantes. Mas tem outras operações muito importantes também que estão nesse regime específico, aí, por exemplo, construção civil, né, administração e intermediação de imóveis, constituição de usufruto, né? Então, mas para para essas outras operações, a gente vai fazer aqui comentários mais marginais, mais genéricos, né? O nosso foco aqui é para a gente, como eu falei, para conseguir ser um pouco mais aprofundar minimamente os temas, vamos falar de compra e venda e locação, certo? Então vamos lá. Primeiro aspecto importante, né? Esse regime específico de imóveis tratado na lei complementar, ele se aplica a operações imobiliárias, quaisquer, não, né, e não apenas a empresas imobiliárias, não a pessoas jurídicas que tenham como objeto social a atividade imobiliária. Então, o objeto aqui não é relevante, não é um fator decisivo para saber se você está ou não alcançado pelo regime específico. Então, evidentemente, quem tem atividade imobiliária no objeto social, o impacto é na veia, obviamente, mas né, uma indústria de pneus, se ela né, comprar, vender ou alugar circunstancialmente um imóvel, estará sujeito ao regime específico. Então, esse regime interessa enfim, a uma gama muito maior do que só quem tem atividade imobiliária no seu objeto. E, inclusive, né, quem não tem atividade imobiliária e fizer uma operação imobiliária circunstancialmente, para essas pessoas jurídicas, o regime imobiliário ele não é aplicado separadamente, não é uma espécie de tributação exclusiva, como a gente tem, por exemplo, no imposto de renda. Ele é aplicado totalmente de maneira integrada à apuração geral a que aquele contribuinte está sujeito. Aqui lá no exemplo que eu dei, na indústria de pneus, ela vendeu um imóvel, vai apurar o IVA sobre essa operação com as regras específicas do regime, que a gente já vai ver, mas de maneira integrada à sua operação normal com venda de pneus. Tá? Então, vamos lá. Enfim, como eu falei aqui, a ideia aqui nessa primeira metade da apresentação é a gente entender quais são as especificidades deste regime específico, comparativamente com o regime geral. Né? Então, eu começo aqui falando dos contribuintes. Né? Quem são os contribuintes possíveis do regime específico? Como eu acabei de falar, é quem fizer a operação com imóveis. Então, todas as pessoas jurídicas que estiverem sujeitas ao regime regular do IVA, imobiliárias ou não, como eu acabei de falar, os fundos de investimento que façam operações com imóveis propriamente, os chamados fundos de tijolo, né, fundos de investimento imobiliário ou FIAGs, foram trazidos para o polo passivo, né, do IVA, estarão sujeitos ao IVA. Na verdade, na redação do projeto de lei que foi aprovada no Congresso, os fundos de investimentos seriam contribuintes obrigatórios do IVA somente se não tivesse a isenção do imposto de renda, né? Se não cumprisse os requisitos para a isenção do imposto de renda. Mas essa previsão caiu, né? Foi um veto muito rumoroso, e aí há uma expectativa de se o veto vai ser mantido ou não, né? A seguir sendo nos próximos capítulos, mas por enquanto, fundos de investimento que praticarem operações imobiliárias estão sujeitos ao IVA. E pessoas físicas também, eis aí uma grande novidade, pessoas físicas poderão estar sujeitas ao IVA. Então, e por que poderão? Porque existem alguns critérios que vão fazer com que uma pessoa física se torne contribuinte do IVA, então eu acho que vale a pena começarmos por aí.
Tá? Quais são esses critérios, né? Quando que uma pessoa física que alugue ou venda um imóvel vai se sujeitar ao IVA, né? E esses critérios variam, são diferentes conforme se trata de locação ou compra e venda. Então vamos ver aqui rapidamente, começando pelas locações, né? Em relação à locação, né, os parâmetros, né, os requisitos para se definir uma pessoa física como contribuinte são parâmetros de quantidade e de valor, né? E quais são esses parâmetros, né? O principal deles é a pessoa física, se ela em um ano vender, alugar mais de 3 imóveis, portanto, pelo menos 4 imóveis, e com eles auferir uma receita total de pelo menos R$ 240.000, ela se torna contribuinte. É, esses requisitos são cumulativos, tá? Eu já vi gente defendendo que são alternativos, basta um ou outro, basta alugar mais de 3 ou basta ter uma receita superior a R$ 240.000 anual. Mas, assim, eu não consigo entender por que seria alternativo, porque o artigo 251 da Lei Complementar usa a conjunção e. Então, para mim, é muito claro que esses requisitos são cumulativos. Não sei se o regulamento vai vir com alguma gracinha aí, mas são cumulativos na minha avaliação. Então, presentes esses dois requisitos, o contribuinte, a pessoa física se torna contribuinte no ano seguinte. Então, é uma situação de efeito retardado, né? Então, se ela, num ano, né, alugar mais de 3, tiver uma receita de superior a 240.000, essas operações não estarão sujeitas ao IVA. Mas no ano seguinte, todas aquelas estarão, porque no ano seguinte você será contribuinte. Mas há uma segunda hipótese, com efeitos imediatos. Se eu alugar um imóvel por mais de R$ 288.000 por ano, então eu serei contribuinte já para esta própria operação no próprio ano. Tá? Então, essa é a única hipótese em que há uma repercussão imediata já para o ano em curso, né? Vamos ver aqui né, exemplos de como é que fica essa. Paulo, Como é que... deixa Oi. só um complemento sobre essa questão Aham, de valores de 240 mil e 288 mil, que é 20% a mais de 240 mil, né? Esses são valores colocados na lei, sujeitos à atualização pelo IPCA, né? Então, assim, é o ponto de partida, perfeito. data base janeiro de 2025, mas esses limites serão atualizados pelo IPCA. É um cuidado que a reforma teve, de uma forma geral, de tentar evitar o que historicamente a gente tem na tributação de imóveis, que é uma não atualização de valores. Então, diferentemente, por exemplo, a regra que prevê, só para comparar, empresas que são obrigadas ao lucro real a partir de 78 milhões de faturamento. Esse número não se altera ao longo dos anos. É 78 milhões 78 milhões vai valendo cada vez menos, né? Aqui, para a atividade imobiliária, esses parâmetros legais vão sendo atualizados pelo IPCA ou índice que vier substituído. Perfeitamente, Pedro. E de fato é isso mesmo. O capítulo do regime específico para imóveis é todo premiado de IPCA. A gente vai ver IPCA em vários slides daqui para frente. É isso mesmo. Bem lembrado. Então, vamos aqui ver, né, alguns exemplos práticos de como é que fica isso, né? Então, vamos pensar aqui, né, uma pessoa física que entre em 2027, né? Em 2027, todos seremos não contribuintes. Tem como? Você entra no sistema como pessoa física não contribuinte. Eu alugo 3 imóveis por R$ 270.000 cada um. Portanto, uma receita total de R$ 810.000. Na minha concepção, você não atendeu os requisitos cumulativos, porque se ficou dentro né, atendeu o requisito de valor, mas não de quantidade. Então, no ano seguinte, sigo como não contribuinte. E aqui no exemplo, se isso se repete em 2028, sigo em 2029 como não contribuinte. Outra hipótese, em 2027, né, aqui se inverte. Eu atendo o requisito de quantidade, quer dizer, eu alugo 10 imóveis, mas por um valor pequeno, aí R$ 20.000 por ano, com cada um deles, uma receita total de 200 mil. Sigo também como não contribuinte, sem impactos para o ano seguinte. Se essa realidade se mantém, a mesma coisa para o ano seguinte, 2029. Agora, se por hipótese eu tenho 4 imóveis e uma receita total de R$ 250.000 anual com esses 4 imóveis, então essas operações, eu sou não contribuinte 27, não estarei sujeito ao IVA, mas essas operações, né, contaminam o ano seguinte. Então, no ano seguinte, eu sou contribuinte. E aí vamos supor que nesse ano seguinte, em 28, eu alugo, né, tenho uma locação a menos, alugo só 3 imóveis, com mantenho uma receita de R$ 250.000. Volto a ser não contribuinte no ano seguinte. Essas 3 locações que me geraram R$ 250.000 estarão sujeitas ao IVA, porque em 28 sou contribuinte, né, herdei essa condição pelas minhas operações de 27, mas volto a ser não contribuinte em 29.
E por último, um exemplo, né, eu tenho um imóvel X que me rende 360 mil reais no ano, né, 30 mil reais por mês, e outros dois imóveis que me rendem 270 mil reais cada um, né, uma receita total de 900 mil reais. Quais são as consequências? Bom, para este imóvel X, eu serei contribuinte já em 2027 para esta renda deste aluguel de 360 mil. Mas reparem que eu não preencho as condições para ser contribuinte para o ano seguinte, porque eu continuo só com 3 imóveis, já uma receita em valor total de 900 mil já supera o limite, mas continuo com 3 aluguéis. Portanto, para o ano seguinte, embora recolhendo o IVA para aquele imóvel né, de aluguel maior em 2027, em 2028 eu recupero a condição de não contribuinte. E aqui no meu exemplo, se em 2028 eu alugo 4 imóveis por 250, serei contribuinte em 2029. Então é assim que funciona né, as regras para uma pessoa física ser contribuinte. Aqui, a gente vai falar um pouquinho mais lá para frente quando a gente falar de creditamento, o Pedro também vai abordar um pouco isso, gente, mas assim, ser contribuinte, pessoa física, não necessariamente é uma má notícia, hein? Isso é uma questão importante, né? Principalmente se eu compro um imóvel, adquiro um imóvel de alguém que é contribuinte, essa operação vem com IVA. E se eu sou não contribuinte, esse IVA é custo para mim, né? Eu comprei por 1 milhão mais IVA, então vai 1.140.000. Se eu sou não contribuinte, não é 1 milhão mais IVA, é 1.140.000 custo para mim. Se eu sou contribuinte, esses 140 mil vão gerar crédito para mim. Né? Crédito, inclusive, imediato, com ressarcimento de até 60 dias, segundo a promessa da lei complementar. Né? E aí, enfim, eventualmente, esses créditos podem ser mais interessantes do que os débitos da minha saída, né? Por exemplo, justamente se eu comprar para alugar, né? A gente já vai ver ali na frente, acho que todo mundo já mais ou menos sabe, a alíquota do IVA para aluguel é menor do que o de compra e venda, então eu comprei com uma alíquota aí a gente já vai ver ali na frente mais ou menos uns 14%, que a gente está estimando, né? A alíquota de compra e venda, tomo esse crédito na veia, e vou ter débitos em doses homeopáticas de 8,5% na alocação, né, a cada aluguel que eu for receber. Então, ser uma pessoa física contribuinte não necessariamente é ruim, vai depender aí de um estudo caso a caso, tá? Bom, e para vender, né? Quando que uma pessoa física é contribuinte nas operações de vendas? Se para aluguel os parâmetros eram de quantidade e valor, aqui para venda os parâmetros são quantidade e antiguidade. Então, o valor da operação de venda não é relevante para me tornar ou não contribuinte. Como é que funciona? Se eu vender mais de 3 imóveis no ano, eu contamino o ano seguinte, como é nas locações, que sou contribuinte no ano seguinte, mas a partir da quarta venda, ela já se sujeita ao IVA no próprio ano. Tá? Então, é uma questão cronológica. Assim, eu vendo um primeiro imóvel em março, um segundo em abril, um terceiro em agosto e um quarto em novembro. Este quarto imóvel vendido em novembro estará sujeito ao IVA. E, além disso, todas as minhas operações do ano que vem já estão contaminadas, comprometidas com IVA, porque eu serei contribuinte. Isso só se aplica, gente, a imóveis adquiridos há menos de 5 anos. Então, imóveis antigos, esses ficam, né, eu já está no meu patrimônio, pessoa física há mais de 5 anos, esses estão meio que blindados, esses não preciso me preocupar com eles. E em caso de construção, né, se eu comprei um terreno e eu mesmo construí, aí, a partir já da segunda venda no ano, esta segunda venda já se sujeita ao IVA e já me compromete o ano seguinte inteiro. Tá? Então, de novo, vamos ver aqui como é que ficam aí, como é que ficam essas regras aqui em exemplos. Então, em 2027, né, eu entro no regime como não contribuinte, vendo 3 imóveis. Um que eu comprei em 2010, outro eu comprei em 2020, outro 25 e 26. Bom, essas duas primeiras vendas de imóveis que já estão há muito tempo no meu patrimônio não são decisivas, portanto, eu vendi apenas 2 imóveis que eu tenho há menos de 5 anos. Portanto, não preenchi os requisitos, sigo como não contribuinte no ano seguinte, 2028. Aí, em 2028, vendo mais 4 imóveis. Um que eu comprei lá em 2020 e outros 3 que comprei em 24. Sigo não cumprindo os requisitos, porque só vendi 3 imóveis de menos de 5 anos, estou dentro aqui, sou não contribuinte. Outra hipótese. Vendi 4 imóveis que eu adquiri recentemente em 25. Bom, então, este quarto imóvel, o último que eu vendi no ano, já me sujeita ao IVA no próprio ano e já me contamina para as operações de venda no ano seguinte.
Aí vamos supor que no ano seguinte eu venda 3 imóveis que eu adquiri em 2024. Esses 3 imóveis estarão sujeitos a IVA, porque sou contribuinte nesse ano, mas eu recupero a condição de não contribuinte no ano seguinte, porque em 28, né, fiquei no limite de 3 imóveis. Então são essas as, né, assim, né, os exemplos de como é que uma pessoa física se torna um não contribuinte. Bom, seguimos. Vamos falar aqui das especificidades em relação ao tal do, né, momento de ocorrência do fato gerador na expressão legal, né? Quando que o IVA é devido, né? No caso de venda, gente, a previsão, a meu ver, é bastante dura, né? Porque o IVA vai ser devido num momento bastante precoce da assinatura do contrato, inclusive o contrato, o compromisso de compra e venda. Assinou o contrato, o IVA já é devido. Essa é uma regra que, na minha avaliação, ela é mais gravosa do que a regra geral do IVA, né, do regime geral do IVA, que é, qual é a regra geral? O IVA é devido no momento do fornecimento, né, quando eu entrego ou disponibilizo a mercadoria. Para bem imóvel, isso para mim equivaleria ao momento do registro da escritura de compra e venda na matrícula, que é quando há, vamos dizer assim, né, a transmissão efetiva pelo sistema de direito civil brasileiro. Então, aqui, como o IVA já vai incidir no compromisso, a meu ver, ele incide no momento mais precoce do que a regra geral, mais gravosa, portanto, a regra do que o critério geral. Para a locação, é o contrário. Né? Na locação, há uma previsão bastante generosa de que o IVA vai ser devido no recebimento, regime de caixa. Então, né, então em relação à locação, estou blindado contra inadimplemento do meu locatário. Né? Eu só vou pagar o IVA quando realmente receber o aluguel. E aí tem uma questão curiosa aqui, né? Voltando aqui para os nossos exemplos de quando que uma pessoa física é contribuinte, a gente já viu que se ela tiver um imóvel, um aluguel, que ela receber mais 360 mil no ano, sobre esses valores, ela estará sujeita ao IVA, né? Então, se ela tem essa previsão, eu vou receber um aluguel de 30 mil reais por mês, então ao final do ano eu terei preenchido o requisito para ser contribuinte para essa operação. Como o IVA em aluguel incide no momento do recebimento, então já a partir de janeiro eu preciso ir recolhendo o IVA sobre esse meu aluguel de 30 mil por mês. Só que aí vamos supor que o locatário começa a inadimplir o aluguel lá em julho. Né? Então, nessa situação, a pessoa física locadora vai ter recebido já 180 mil reais, né, nos 6 primeiros meses, 30 mil reais, já vai ter pago o IVA, porque na previsão dela ela seria contribuinte, mas com o inadimplemento no final do ano ela não será contribuinte. Ela não recebeu, né, mais de 288 mil reais naquele imóvel. E, no entanto, terá recolhido IVA já na pressuposição de que seria contribuinte naquele ano. Então, é uma incongruência, a meu ver, aí do sistema. Eu imagino que o regulamento possa endereçar enfim, essa situação. Aguardemos. Paulo, Oi. acho que bem nessa linha chegou uma pergunta aqui, no caso de venda, e se o compromisso não chegar ao término, ou seja, se houver desistência, como fica o IVA pago? Acho que é justamente sobre isso que você está falando agora, né? Aham, exatamente, é um bom ponto. Em princípio, assim, assim, se eu assinei o compromisso, fato gerador do IVA aconteceu. Se esse compromisso for anulado por algum vício, alguma coisa, né, algum vício legal que seja anulação, aí eu acho que aí não tem IVA. Mas se o compromisso, se houver uma desistência, em princípio, assim, acho que o IVA está mantido. Né? Então, é um aspecto bem boa pergunta, bem relevante. Beleza, gente. Sigamos aqui, então. Vamos falar um pouquinho de base de cálculo aqui, né? Base de cálculo, qualquer regra geral de base de cálculo para o novo IVA é o valor da operação. Quais são as especificidades do IVA do regime específico imobiliário? A primeira grande delas é o já famigerado redutor de ajuste, né? Todo mundo já ouviu falar. E vamos tentar desmistificar aqui um pouquinho essa figura, porque ela aparentemente complexa, mas não tanto. Então, questões, né, aspectos conceituais gerais sobre o redutor de ajuste. Primeiro aspecto, ele só se aplica à venda, tá? A locação não tem redutor de ajuste, tá? Então, é só para operações de venda, tá? Não é venda, o redutor de ajuste sai da mesa. Segundo, ele se aplica a qualquer tipo de imóvel, tá? Né, urbano, rural, residencial, não residencial, novo, usado.
né, a gente vai ver que o outro redutor, que é o redutor social, ele é mais restrito, só alguns tipos de imóvel. Então aqui não, o redutor é para qualquer imóvel. Ele é um redutor de base de cálculo. Portanto, ele é uma grandeza que vai abater do valor de venda, que é, né, o valor pelo qual você vende o seu imóvel, que em princípio seria a base de cálculo normal do IVA, você vai abater o redutor de ajuste desse valor de venda. Portanto, o redutor de ajuste é, em princípio, uma boa notícia para o contribuinte. É bom ter um redutor de ajuste alto, porque isso implica né, um abatimento maior da sua base de cálculo na venda. O redutor de ajuste, gente, ele é nada mais que uma técnica alternativa de não cumulatividade. É uma ferramenta alternativa de se chegar a uma tributação sobre valor agregado. Então, né, a técnica normal, convencional, preferencial é a técnica de créditos e débitos. Né? Sobre as suas entradas se apropria créditos, as saídas se apropria débitos e paga o saldo devedor. O redutor de ajuste é uma técnica diferente, que não trabalha com débito e crédito, trabalha no nível da base de cálculo, né? É o método dedutivo que a gente chama. Você vai pegar toda a grandeza na sua aquisição e abater da grandeza da sua venda, né? Mas quando que ela é necessária? Ela é necessária justamente em situações em que, por alguma razão, você não teve crédito, você não consegue identificar e apurar o crédito na entrada, e não obstante vá ter um débito na saída, né? E quando que você não consegue apurar um crédito na entrada? Bom, basicamente em duas situações. Quando você comprou o imóvel no regime anterior, no regime atual, portanto, o imóvel veio sem IVA e você vai vender já no regime novo, já com IVA. Então, nessa hipótese, você não consegue achar um crédito na operação de entrada. Ou essa é a primeira alternativa, a primeira situação. A segunda situação é quando, já no regime, inteiramente já na vigência do regime novo, você adquirir de um não contribuinte. Que é né, aquilo que eu falei do mercado secundário, que vai acontecer com frequência no setor imobiliário. Você compra de um não contribuinte, aquela operação vem sem crédito, e aí entra em cena a ferramenta alternativa de não cumulatividade, que é o redutor de ajuste. Né? O redutor de ajuste, então, como ele é uma alternativa ao creditamento, ele quer dizer, redutor de ajuste e creditamento são uma coisa importante, eles são excludentes. Onde tem um, não pode ter o outro, porque senão vai ter um benefício em duplicidade. Né? Eles podem e vão incidir, a gente já vai ver no próximo slide, numa mesma operação de venda, mas cada qual com a sua grandeza diferente, cada qual incidindo num quinhão do valor da operação. Tá? O redutor de ajuste, ele é um valor inalterável. Né? Uma vez definido, ele segue sendo o mesmo durante toda a cadeia, só sendo acrescido com o IPCA. Aí, novamente, aí o IPCA, ele fica é um valor que meio que fica impregnado no imóvel. O imóvel fica carimbado com aquele redutor de ajuste que só vai acrescendo com o IPVA. E é assim até que ele seja vendido a um não contribuinte. Quando ele é vendido a um não contribuinte, diz a lei complementar que aí o redutor se extingue. Mas se extingue só até a página 3, gente, porque ele pode ressuscitar. E ele ressuscita justamente quando o não contribuinte vende para um contribuinte. Aí ressurge um novo redutor de ajuste. Tá? Então, a gente viu, né? Quer dizer, o redutor ele se aplica na primeira hipótese quando eu compro no regime antigo, e aí né, o redutor vem socorrer a situação desse estoque de imóveis que já estão adquiridos no regime antigo, que vão se sujeitar ao IVA no regime novo. Né? Quando esse imóvel adquirido no regime antigo foi adquirido por um contribuinte, né, ele entra em 27 no patrimônio de alguém que será contribuinte a partir de 27 do novo IVA, então o redutor de ajuste se considera constituído nesta data, 31 de dezembro de 26, ele corresponde, como regra geral, ao valor de aquisição mais IPCA, lá, que eu adquiri o imóvel lá em 2020, por exemplo, mas a lei dá uma opção nesse momento, a critério do contribuinte, que é abandonar o valor de aquisição lá de trás e adotar o valor de referência do imóvel em 31 de dezembro de 26. O valor de referência vai ser um grande valor venal nacional, né, que vai ser fixado pelo Comitê Gestor e Receita Federal, e que o contribuinte vai poder preferir este valor para fins de calcular o seu redutor de ajuste. Muito provavelmente vai ser a opção dos contribuintes, principalmente holding imobiliária, que, né, integralizou o imóvel pelo valor declarado no imposto de renda, normalmente um valor muito baixo, vai valer a pena adotar o valor de referência e não o valor de aquisição, tá? Para fins de liquidar o redutor de ajuste. Se, por outro lado, o imóvel em 31 de dezembro de 2026 pertence a um não contribuinte, então o redutor de ajuste só vai se constituir
quando o não contribuinte vender depois, né, para algum contribuinte em algum momento lá depois de 1º de janeiro de 27, tá? E aí tem uma regra aqui específica que também não vou detalhar muito, que é para imóveis que entram na transição em construção, né, estão em construção em 31 de dezembro de 26, aí nesse caso o redutor de ajuste vai ser a soma do valor de aquisição do terreno com todos os custos de produção do imóvel. E como, né, a gente já falou aqui, insistimos, todos esses valores sempre atualizados pelo IPCA até a data de fruição do redutor, que é a data de venda, né? Então, o redutor, vamos entender, ele é uma moeda que você adquire na compra, guarda no bolso do paletó e usa no momento da venda, tá? Então, vamos ver aqui um exemplo de como é que fica a evolução de um redutor de ajuste aqui. Vamos considerar, né, uma regra geral de um imóvel de um contribuinte que, né, pertence a um contribuinte, uma pessoa jurídica qualquer, contribuinte, em 31 de dezembro de 26. Né? Vamos supor que essa pessoa jurídica comprou esse imóvel lá em algum momento antes de 26, lá em 2020, ou hoje, numa compra e venda 1, comprou por R$ 1.000 esse imóvel. E aí, vamos supor que, né, esse imóvel tem um valor de referência de R$ 900 aqui, fixado pela autoridade tributária. Como eu falei, o provável é que o valor de referência seja superior, né? Mas aqui, para facilitar o exemplo, vamos ficar com a regra geral, né? O que o contribuinte A vai preferir optar pelo valor de aquisição mais IPCA. Então, esse imóvel e aí, né, pertence a um contribuinte, portanto, a gente viu que o redutor de ajuste se forma aqui em 1º de janeiro de 27, e aí, em algum momento depois de 27, esse contribuinte vende por R$ 3.000 esse imóvel para um contribuinte B. Nesse momento aqui, o contribuinte A vai pagar IVA, certo? É contribuinte do IVA, está vendendo, né, um imóvel aqui, vai pagar o IVA. Qual que é o redutor de ajuste? O redutor de ajuste é o preço lá de aquisição, R$ 1.000, mais todo o IPCA desse período. Né? E, portanto, a base de cálculo do IVA dele, que seria normalmente 3.000, que é o valor da operação, vai ser reduzida, não vai ser 3.000, vai ser 3.000 menos esses 1.000 com IPCA, que daqui eu estou, né, eu estou colocando aqui 2.000, mas dá um pouco menos de 2.000, porque tem o IPCA também, mas esse é o racional. Né? Então, em vez de pagar IVA sobre os 3.000, vou pagar IVA sobre um valor menor. Boa notícia, em razão do redutor de ajuste. Bom, o contribuinte, né, aqui adquirente, que também é contribuinte do IVA, contribuinte B, lá na frente vende esse mesmo imóvel para um comprador, pessoa física não contribuinte. Bom, neste momento ele vende aqui por 5.000, ele é contribuinte, vai se sujeitar ao IVA. Qual que seria a base de cálculo normal dessa operação? 5.000, mas não vai ser 5, porque ele vai ter direito ao redutor de ajuste. Qual que é o redutor de ajuste? Os mesmos 1.000 lá de trás com todo o IPVA, né, acrescendo esse período adicional aqui. Reparem que o redutor já não tem nenhuma relação com esta grandeza aqui pela qual o contribuinte B adquiriu. Né? Ele fica, como a gente falou lá no começo, o redutor de ajuste fica congelado, só acrescido pelo IPCA. Então, a minha base de cálculo aqui vai ser 5.000 menos os 1.000 mais IPCA aqui, está dando 4.000, ou um pouco menos de 4.000, evidentemente. Perfeitamente. Então, agora o imóvel pertence a uma pessoa física não contribuinte. E aí, lá na frente, ela vende para um terceiro contribuinte, contribuinte C. Bom, essa pessoa física aqui é não contribuinte, ela não vai pagar IVA nessa operação, e, portanto, não teve redutor de ajuste nenhum. Não faz sentido ter um redutor de ajuste, porque ela não vai, né, esses 7.000 não vão se sujeitar ao IVA. E aí, bom, o imóvel então passa a pertencer a um terceiro contribuinte que lá na frente faz uma quinta venda desse imóvel para uma outra pessoa, para um outro contribuinte aqui, contribuinte D, por R$ 9.000. Como a gente viu aqui, o redutor de ajuste se extinguiu neste momento aqui, quando foi adquirido por alguém que não está no clube do IVA, mas ele ressuscita aqui quando um contribuinte compra o imóvel dele. Então, a base de cálculo do contribuinte C nesta venda 5 aqui para o D seria 9.000, não vai ser 9.000, vai ser 9.000 menos o valor de aquisição, redutor de ajuste, com o IPCA desse período, daqui, né, aqui no exemplo, né, 9.000 menos 7.000 vai dar mais ou menos 2.000, um pouquinho menos de 2.000, porque tem o IPCA também. Beleza? Então, assim, essa é a dinâmica do redutor de ajuste. Paulo, Espero que... Oi. chegou uma dúvida aqui, né, e acho que é interessante para ter essa clareza conceitual da reforma tributária sobre o consumo. Ah, Porque como a gente está, o redutor de ajuste acaba tendo alguma relação com uma tributação sobre valor agregado.
e pode gerar alguma confusão com ganho de capital, né? Então, mais para É. esclarecendo que ganho de capital é imposto de renda, tributação sobre a renda não se mistura com esse Uhum. assunto que a gente está conversando É, aqui hoje, que é a tributação indireta, é o IVA. perfeitamente. Não se mistura, quer dizer, o ganho de capital sobre IR não está na mesa aqui, ele continua sendo calculado do mesmo jeito, não muda nada. Então, quem passar a pagar IVA vai pagar IVA e o ganho de capital também. Mas a aproximação ela é válida, porque é um racional parecido com o do ganho de capital. É, no fundo, custo de aquisição menos o valor de alienação, né? Então, a aproximação é importante, mas é pertinente, mas são coisas diferentes e vão, né? Quem for contribuinte do IVA e vender imóvel vai ter que apurar ganho de capital, IR sobre ganho de capital, e vai ter que apurar IVA com, com esses requisitos aqui. Bom, próximo redutor é o redutor social, né? É um segundo redutor né, que torna a base de cálculo do regime imobiliário específica. O que é o redutor social, gente? Vamos de novo também ver aspectos conceituais gerais. Primeiro aspecto importante, ele é aplicável à venda e locação, né? A gente viu que redutor de ajuste é só para venda, redutor social é venda e locação. Locação também tem redutor social, então. Ele, tanto quanto o redutor de ajuste, é um redutor de base de cálculo. Diminui, né, uma grandeza que diminui a base de cálculo normal, que seria o valor da venda ou o valor do aluguel. E ele é cumulativo com o redutor de ajuste. Tá? Então, aplica, se eu tiver direito, se eu tiver um redutor de ajuste e tiver direito ao redutor social, aplicam-se ambos. Como é que fica o redutor social? Na venda, ele se aplica só a imóveis residenciais novos, tá? Quer dizer, que nunca foram utilizados, nunca foram ocupados, ou então para lotes residenciais. E, importante, aplica uma única vez. Na primeira venda, né, ele se aplica para esses imóveis novos. E qual que é o valor do redutor? R$ 100.000 para o imóvel novo ou R$ 30.000 por lote residencial. Na locação, ele se aplica não necessariamente, não apenas a imóveis residenciais novos, a qualquer imóvel residencial. Então, ele é um pouquinho mais amplo do que o redutor social na venda, mas mais restrito do que o redutor de ajuste, que a gente já viu que se aplica para qualquer tipo de imóvel, né? E ao contrário do caso das vendas, que se aplica uma única vez, na locação o redutor social aplica-se continuamente. A cada locação que eu receber, eu aplico o redutor social, que é de R$ 600 por mês por locação. Então, qual que é a conclusão disso? O redutor social, na verdade, ele, no fundo, ele cria uma faixa de alíquota zero, né? Se eu vender um imóvel ali, pensar um imóvel, né, do Minha Casa Minha Vida, por R$ 100.000, mesmo que ele não tenha redutor de ajuste, o redutor social já reduz para zero, né? 100 menos 100, base de cálculo vai ser zero. Então, ele cria uma primeira faixa de isenção de alíquota zero, né? De alíquota zero, não de isenção. E locação é a mesma coisa, né? Se eu tenho um aluguel de R$ 600 por mês, ainda que eu seja contribuinte, preencha, né, as condições lá que a gente viu, se eu sou pessoa física contribuinte, mas até R$ 600 eu tenho, para imóveis residenciais, eu tenho essa, né, essa consequência dessa faixa de alíquota zero. Esse é o redutor social, gente, tá? Bom, passamos então, vamos falar de alíquota. Quais são as especificidades de alíquota do regime específico, né? Acho que essa é bem conhecida de todas, porque foi muito, né, disputou-se muito na tramitação do PL 68, né, quais seriam as alíquotas do segmento imobiliário, e aí, enfim, o que prevaleceu no final é para a venda, é uma redução de 50% da alíquota padrão, então, estimativa aí 28% mais ou menos da alíquota padrão, então a alíquota nas vendas de imóveis será de 14%. E na locação, uma redução maior ainda, de 70%. Então, se for 28% mesmo a alíquota padrão, estamos falando aí de mais ou menos 8,4%. Porque aqui, sempre, muita gente criticou essa diferença de alíquotas para venda e locação, porque isso induz comportamentos, né? Meio que vai contra a neutralidade do IVA, né? Enfim, a justificativa que deram é que é justamente porque na locação não tem o redutor de ajuste. Então, para compensar a ausência de redutor de ajuste na locação, graciaram as locações com uma alíquota um pouquinho menor. Uma pergunta aqui também que chegou, Oi. Paulo, sobre o redutor social, que foi do slide anterior, né? Então, para deixar claro, aqueles valores também são ajustados pelo IPCA. Essas referências é igual a mesma lógica do parâmetro dos 240 mil para definir se a pessoa física é contribuinte ou não. O redutor social também é ajustado. Perfeitamente, é isso mesmo.
IPCA permeia todos os números fixos que a gente está falando aqui do regime imobiliário, tem sempre IPCA, bem lembrado de novo. E por fim, gente, vou falar aqui sobre creditamento no regime específico imobiliário. Isso é super importante, porque inclusive tem muito a ver, como eu vi, ele interage muito com o redutor de ajuste, né? Eu estou transcrevendo aqui alguns artigos, não vou aqui ler a transcrição inteira, mas são as grandes referências importantes aqui para a gente entender como é que funciona o creditamento no regime específico de imóveis, né? Tem esses dois artigos aqui que estão no capítulo geral do IVA, que são muito importantes, né? O 47 diz que é o que trata da não cumulatividade geral do IVA. Ele diz que quem estiver no regime regular do IVA pode apropriar crédito de IVA nas suas operações, em que você adquire, tá? E aí o artigo 41, que vem um pouquinho antes, diz que quem está no o regime regular inclui os regimes específicos. Isso é importante. Então, os regimes específicos e os diferenciados, né, eles não se contrapõem ao regular, eles são espécies do gênero regular. Quem se contrapõe ao regime regular de IVA é Simples Nacional, enfim, né, produtor rural que não aderia ao IVA. Então, esses aí, enfim, não tem necessariamente não cumulatividade, mas o regime regular, os regimes específicos, em princípio, apropriam normalmente créditos. E aí, já dentro do capítulo do regime imobiliário, o artigo 302 confirma essa regra geral, né? Quem está no regime específico para bens imóveis apropria crédito sobre suas aquisições, salvo quando houver alguma regra própria. E aí o artigo 303 traz essa regra própria, uma regra própria importante, que fica vedada a apropriação do crédito sobre os valores, olha lá, que forem deduzidos da base de cálculo do IBS nos regimes específicos. Valores que forem deduzidos da base de cálculo do IBS e CBS em regime específico, do que a gente está falando? Redutor de ajuste, né? Então, você não apropria crédito sobre aquela grandeza que você vai abater da sua base de cálculo, para você não ter benefício em duplicidade. Então, vamos ver aqui como é que fica o creditamento, né? E aí vamos voltar aqui para aquele exemplo em que a gente foi vendo a evolução do redutor de ajuste. A gente não tratou de crédito, porque para bem de uma cadência aqui da exposição, tratamos só de como é que fica o débito, né? Como é que o redutor de ajuste impacta no débito do IVA. Vamos ver agora como é que fica o crédito. Então, voltando, por exemplo, né? O contribuinte A comprou lá atrás por R$ 1.000 e não tem crédito, porque quando ele comprou não existia IVA, então ele só vai ter o redutor de ajuste que a gente viu aqui. Quando ele vende, né, esse valor aqui vai ser abatido da base de cálculo dele a título de redutor de ajuste. Aí a gente viu no exemplo que este contribuinte B, que comprou por 3.000, vende lá na frente por 5.000. Quando ele vender por 5.000, a gente viu que ele vai ter um redutor de ajuste que, né, dos R$ 1.000 mais todo esse IPCA aqui do período, então ele vai pagar o IVA não apenas, não sobre os 5.000, que seria o normal, mas sobre 4.000 mais IPCA. E justamente por isso, o crédito dele, que em princípio seria de 3.000, né, ele aqui comprou por 3.000, então em princípio calcularia um crédito sobre 3.000. Mas não, porque esses 3.000 eu vou ter que deduzir o redutor de ajuste, que já vai me trazer um benefício a título de redutor de ajuste. Portanto, eu vou apropriar um crédito sobre os 3.000 menos o redutor de ajuste, que é de 1.000, portanto, eu vou tomar um crédito só sobre 2.000 e não sobre 3.000. Veja, então, como eu falei, aqui, né, creditamento e redutor de ajuste meio que dividindo espaço numa mesma operação, cada qual com a sua grandeza, né? E aqui dá para fazer uma ilação interessante, que se esse comprador B aqui, no nosso exemplo, ele vende o imóvel para um outro comprador. Se ao invés de vender, ele tivesse alugado, se ele tivesse comprado o imóvel para alugar, o redutor de ajuste não seria uma notícia muito boa para ele, porque a gente já viu, o redutor de ajuste só refresca na venda, não tem no aluguel. E ele diminui a base de crédito. Então, se eu compro para alugar, eu preferiria tomar o crédito sobre o valor total da minha aquisição, para aproveitar isso como crédito, do que
ter parte desse na minha base de créditos meio que reservada para um redutor de ajuste, que para mim é uma moeda eventual que não está no meu horizonte usar, porque eu vou alugar o imóvel, não vou vender, né? Então, tem esse aspecto, né? Quando eu comecei a falar do redutor de ajuste, eu falei, o redutor de ajuste é uma boa notícia para quem, né? Para quem compra, mas para quem compra para alugar, não necessariamente, acho eu, é uma boa notícia. Eu preferia tomar o crédito, ter só o regime de crédito e não de redutor de ajuste. Mas seguindo aqui, então, fechando o parênteses, seguindo aqui o exemplo. O contribuinte B, então, lá na frente, faz uma terceira venda desse imóvel por 5 mil para um comprador pessoa física. Obviamente, esse comprador pessoa física não contribuinte, né? Essa pessoa física aqui não vai ter crédito nenhum. Então, né, tudo que ela paga, esses 5 mil que esse não contribuinte está pagando aqui, que tem dentro dele tem um IVA, para ele é tudo 5 mil, é tudo preço de venda, não tem crédito nenhum. E aí, lá na frente, esse não contribuinte vende de novo para um contribuinte. Também aí não vai ter, o contribuinte C não vai ter crédito porque está adquirindo de um não contribuinte. Essa operação não vai ter IVA nessa nota de venda, né? Não vai ter nem nota, porque não vai ser uma operação sujeita ao IVA. E aí, então, este contribuinte C vai ter apenas o redutor de ajuste lá na frente, vai ter esse, né, benefício do redutor de ajuste. Então, para mim, o mais importante da gente entender em relação ao creditamento é, no regime imobiliário, você tem o crédito normal, né? Mas com o cuidado de que, se o imóvel vier carimbado com o redutor de ajuste, esta grandeza do redutor de ajuste diminui a tua base de creditamento. Enfim, gente, eu acho que esses eram como eu falei, os apontamentos, né, principais, assim, de conceitos gerais. E agora a gente vai, acho que talvez seja a parte até mais interessante, né? Vamos trabalhar com esses conceitos. O Pedro vai fazer aí algumas ilações de como é que fica o mercado aí. Passo o bastão aí para você, Pedrão. Vou parar aqui a apresentação. Ótimo, Paulo. Deixa eu só compartilhar aqui para eu começar a pilotar daqui em diante. Você está vendo aí a minha tela no formato apresentação? Ainda não. Não? Ainda não. Hum, Deixa eu ver aqui. Eu tinha testado antes e tinha dado certinho. Sempre assim, né? Na hora de testar, funciona direitinho. Se você quiser, eu- Compartilhe você então, tá. porque, por A favor, gente, a porque gente aqui toca por deu aqui. algum problema. Tá bom. Vamos lá. Tá aparecendo aí? Está aparecendo. Beleza. Então, eu sigo Passa aqui, para você frente, vai por me, favor. me instruindo aqui. Eu vou. Tá joia, obrigado. Então, eu vou falar um pouquinho do regime de transição para alocações, mas eu estou menos interessado na transição e mais interessado em por que tem uma transição, né? Então, o que que é esse regime de transição para alocações? Foi até bem alardeado no dia que ia sair a publicação da lei complementar, porque determinados aluguéis com determinadas características iam conseguir preservar a sua carga tributária de 3,65%, né? Ou seja, a partir de 2027, o IVA ia ter a mesma alíquota do que hoje tem o PIS e COFINS para essas situações específicas, para não ter prejuízo nessa transição, desde que cumpridos alguns requisitos. Então, locações por prazo determinado, celebradas até 16 de janeiro, que foi a data da publicação da Lei Complementar 214. Se fosse um caso de aluguel não residencial, até o fim do prazo contratual, ou no caso de um aluguel residencial, até o fim desse prazo, ou no máximo até dezembro de 2028. Seria preservada a alíquota de 3,65%, sem apropriação de crédito e sem usufruto de redutor social. Ou seja, para esses contratos até essa data, e isso precisava ser é, provado com assinaturas comprováveis, ou seja, reconhecimento de firma ou assinatura eletrônica, até essa data de 16 de janeiro, para poder ter esse benefício de transição. Agora, né, por que uma transição? Para mim, essa é a grande questão. Não, só um.
um parênteses primeiro, mesmo quem cumpriu todos os requisitos, ainda tem um passo, tá? Não acha que acabou. É preciso levar esse contrato a registro no cartório de imóveis ou no cartório de títulos e documentos até 31 de dezembro de 2025, para então você ter cumprido todos os requisitos e garantir o seu direito a essa manutenção de alíquota até o final do contrato ou até dezembro de 2028, né? Mas então, por que é tão importante essa manutenção de alíquota? Porque, como a gente viu aí nos slides anteriores, o fato é que, mesmo com redutores de alíquotas, redutor social, redutor de fatores de redução, existe uma expectativa de aumento da carga tributária para os aluguéis. Então, né, mesmo com redução em 70%, a alíquota do aluguel continua sendo estimada em mais ou menos 8,5% para o IVA. Para quem paga hoje PIS e COFINS a 3,65, tem um aumento considerável. E contratos de aluguel não têm como padrão legal um ajuste automático porque teve alteração na tributação sobre aquele tipo de contrato. É diferente, por exemplo, de contratos de concessão de serviços públicos. Esses têm protegido por lei o seu reequilíbrio econômico-financeiro quando tem uma alteração relevante da carga tributária, como vai ter agora com a reforma. Contrato de aluguel não tem isso, então não fosse essa regra de transição, o locador ia ficar prejudicado em 2027, quando de uma hora para outra ele vai passar a ter uma carga que não necessariamente ele consegue transferir para o locatário via preço. Então, inclusive, esta realidade recomenda cuidados para o locador. O locador por prazo determinado, acho que essa é a lógica da transição, né? Ele consegue finalizar do seu contrato, renová-lo, e ao renová-lo, ele vai ter a oportunidade de sentar com o locatário e discutir valores por conta da alteração da reforma tributária. Quem tem contrato por prazo indeterminado não tem essa possibilidade tão simples, porque ele vai ter que trocar o pneu com o carro andando. Vai ter que tentar negociar o contrato no meio do contrato. É uma posição mais difícil para essa negociação. O que recomendo cuidado também do locador, que tem um contrato por prazo determinado, quando este prazo se encerrar, pela lei do inquilinato, se nada for feito, o contrato vai continuar, só que por prazo indeterminado. Então, ele vai ter perdido nessa oportunidade a chance de sentar e renegociar o contrato por conta dessa alteração da carga tributária e, a partir do dia que venceu o prazo determinado do contrato, a alíquota muda, né? Então, também fica aí a dica para os locadores ficarem atentos ao final do contrato de aluguel por prazo determinado para, nesse prazo, sentar e conversar com os seus inquilinos sobre a renegociação por conta do aumento de carga, esse repasse de carga. E aí vai ser caso a caso, né? Quanto que vai mudar o preço por conta da nova carga tributária. Passa, por favor, Paulo. Então, dito isso, o que eu vou entrar aqui um pouco, e aí já vou, né, pedir licença para vocês. Excepcionalmente, hoje a gente vai extrapolar um pouco o horário do café, tá? Geralmente a gente é bem fiel ao horário, mas hoje eu acho que não vale a pena ocorrer. Eu acho que eu vou precisar ainda aí, talvez, de uns 15 a 20 minutos para transmitir as principais mensagens aqui. Mas vamos lá. Qual que é a lógica? Então, agora, esquece um pouquinho imóveis, olha para essa figura só a título, em tese, de operação envolvendo fornecedores e clientes, né? Qual que é a lógica da reforma tributária? É de buscar, a princípio, simplificação e justiça, e ela usa duas calibragens, né? Por um lado, tem um aumento considerável de alíquotas, a princípio compensado pela não cumulatividade plena. Hoje, os tributos indiretos, né, principalmente ISS, PIS/COFINS, também tem muita cumulatividade na cadeia. A tese é que, se você elimina esta cumulatividade, você abre espaço para uma compensação via aumento de alíquota.
E essa é uma lógica perfeita quando a cumulatividade é perfeita. A partir do momento que você vier a ter um aumento de alíquota, mas não conseguir absorver a não cumulatividade, você pode passar a ter um problema, de fato, um aumento de carga, essa conta nunca vai fechar, né? Então, num cenário de não cumulatividade clássica, você tem aqui o fornecedor tem um débito, e aí o cliente dele vai ter um crédito, mas, por sua vez, esse cliente, quando ele adota a postura de fornecedor, ele tem um débito, e então o cliente dele é que vai passar a ter o crédito, e assim vai se operando a não cumulatividade plena. Passa para o próximo, por favor, Paulo. Mas há situações em que o creditamento não acontece. Então, estas situações é o que a gente está dizendo aqui, né? São negócios que a reforma tributária tende a penalizar mais, né? Quem que são essas figuras? Primeiro, quem não toma crédito, né? Quem não tem despesa não toma crédito. Então, imagina a figura do locador de imóvel. No dia a dia, ele não tem ou tem muito pouca despesa. O que ele tem é receita de aluguel, e é por isso que hoje uma holding imobiliária no lucro presumido é algo extremamente benéfico, porque presume-se uma despesa que, na verdade, não existe, para permitir que, então, você fique só com a parte boa, que é a redução da carga na saída, né, na receita. Mas num sistema de não cumulatividade, né, como o IVA, como a gente viu, tem uma lógica semelhante de aproveitamento de créditos e débitos, inclusive para atividade imobiliária. Se você não tem crédito, você é penalizado nesse lado com uma cumulatividade. Por outro lado, né, então, olhando para a parte do débito aí, tem uma segunda situação. Se você tem um cliente contribuinte do IVA, a tendência é que ele vá tomar créditos. Então, digamos que sentar à mesa e conversar com esse cliente, uma renegociação de valores, pode não ser tão complicado assim. Afinal de contas, você está transferindo para ele uma carga que ele vai se apropriar como crédito, não vai virar custo no final. Mas se aquele cliente é um não contribuinte, e é o caso de pessoas físicas, como a gente viu, tem aquelas pessoas físicas que serão contribuintes, mas no nosso exemplo aqui é uma pessoa física não contribuinte, nesse caso você também tem uma conversa mais difícil. Você precisa transferir a sua carga tributária via preço, mas aquilo vai virar custo para o seu cliente. Então Você não você tem o discurso, né, Pedro? Você não tem o discurso de dizer, olha, não se preocupa com o IVA porque ele é crédito para você, não importa se o IVA é de 80% você vai tomar crédito. Esse discurso não vale para quando o teu cliente é não contribuinte, está fora do clube do IVA. Exatamente. Então, assim, essas são as duas situações em tese que podem penalizar num cenário em que você aposta na não cumulatividade e ela de alguma forma não se realiza, seja por não conseguir tomar o crédito ou por não conseguir transferir o crédito. Vamos avançar. Então, por exemplo, como que isso fica na venda de imóveis? O vendedor, contribuinte do IVA, ele tem um débito na sua saída. Então, se ele tem um comprador contribuinte, esse comprador é contribuinte e ele vai tomar crédito. Agora, se esse comprador é um não contribuinte, ele não vai tomar o crédito, isso vai virar custo para ele. Então, pensa, inclusive, no vendedor, que ele mesmo não pode tomar crédito, como o Paulo já adiantou, seja porque ele adquiriu esse imóvel antes da alteração legislativa, ou então ele adquiriu de um não contribuinte, que não transfere créditos para ele. Então, ele não tem crédito. A reforma, ela buscou, na atividade imobiliária, ela se preocupou, ela anteviu algumas situações, buscou procurar alguns remédios, algumas soluções para lidar com os defeitos da, não, da cumulatividade do setor imobiliário. E mitigam, não eliminam os efeitos negativos, mas eles são bons mitigadores, né? O redutor de ajuste, que o Paulo já explicou, é um excelente mitigador da dificuldade do vendedor de imóveis quando ele não pode tomar crédito, né? Então, a princípio, pode gerar uma dúvida. Para que o redutor de ajuste se ele divide espaço com o creditamento? Por que que eu vou
Se eu vou tomar crédito ou se eu vou ter uma redução de base, eu vou chegar no mesmo lugar? Não, nem sempre, né? Muitas vezes não. E esse aqui é o grande exemplo, né? Em muitas situações você não pode tomar crédito, mas ainda assim vem o redutor de ajuste como uma redução de base para contornar essa dificuldade do crédito, né? Outra solução aí da reforma, na parte em que você não transfere crédito para o seu cliente pessoa física, bom, pelo menos, né, tem um alento de que a alíquota do IVA nas vendas não é 28%, os 28% estimados, ou não é integral. Ela é reduzida em 50% nesse tipo de operação. Já é um alívio para a atividade imobiliária, além do redutor social no caso da primeira venda, né? Ou se eu vendo para uma pessoa física que, por acaso, é contribuinte, né? E ela pode demorar para fazer outras vendas, então ela pode também ter a possibilidade de ressarcimento de créditos do IVA, né? Que é o prometido ressarcimento em 60 dias, ele se concretizando, é também uma excelente notícia nessa tentativa de mitigar os efeitos de uma potencial cumulatividade na atividade de venda de imóveis. E no aluguel, a gente, né, tem talvez um pouco mais penalizado. Pode passar, por favor, Paulo? Porque aí é aquilo que o Paulo comentou. No aluguel, o redutor de ajuste não vai te salvar. Você pode não ter tomado crédito daquele imóvel, ou pode ter tomado, mas não é no momento do aluguel que você vai, conseguir aproveitar aquele crédito. Então, o locador contribuinte, ele tem débitos de IVA quando ele tem as suas receitas de aluguel. Tudo bem, quando o locatário é um contribuinte, ele transfere o crédito, né? Mas aí tem a figura agora do locatário não contribuinte, no nosso exemplo aqui, locatário pessoa física. Ele não vai absorver esse crédito, ele vai, tudo que ele tiver de acréscimo de carga tributária e que ele pode absorver via preço de aluguel, isso vai virar custo para ele. Os alentos que a reforma trouxe para essa situação são realmente a alíquota reduzida de 70%, né? Se você pensar, né, a alíquota do IVA geral 28%, aí no caso de aluguel mais ou menos 8,4%, em si já é uma boa notícia. Então, compensa de certa forma alguma cumulatividade que ficou para trás, compensa. Talvez poderia ser muito pior, dizendo de outra forma. Digamos que não houvesse a redução de alíquota e que todo esse problema tivesse um tamanho de 28%. Menos mal que ele tem um tamanho só de 8,4%. Se a gente parar para pensar, até 8,4% menos 3,65% do PIS e COFINS atuais. Então, essa transição é de mais ou menos 5%, esse aumento no aluguel, né? E tem outros alentos aí, que são o redutor social, que se aplica também para o aluguel, e o fato de que o locador vai apurar pelo regime de caixa. Então, é ruim, mas não é tão ruim assim. Esse é o resumo. E avançando um pouco mais, então, aquilo ali era o conceito. E que a gente quer, né, acho que seria útil aqui compartilhar com vocês, né, porque acho que a grande ansiedade que vem com a reforma tributária quanto que vai pesar? Mas quanto? Me dá números, né? E a gente, é claro que os números no detalhe vão depender de premissas fáticas, né? Então a gente não consegue trabalhar com a carga tributária, a gente não se aventurou aqui a fazer um estudo de mercado com base em dados de mercado, mas a gente trabalhou as alíquotas. Então o que a gente preparou aqui foi um comparativo de alíquotas para a gente conseguir se antecipar e já ter uma boa noção de para onde caminhamos em termos numéricos, em termos de carga tributária com a reforma. Então, né, antes de entrar aqui então, o que a gente tem nos próximos slides são algumas tabelas em que a gente vai comparar cargas tributárias. Mas, né, o que essas tabelas vão dizer para a gente? A ideia delas é comparar o seguinte: três três situações. A situação da pessoa jurídica, e aí a gente considera uma pessoa jurídica imobiliária no lucro presumido, que é como as PJs imobiliárias hoje se estruturam para ter a melhor eficiência tributária. A gente já parte, vamos dizer, do melhor regime da pessoa jurídica imobiliária.
né? Comparando com o fundo de investimento imobiliário, né, os fundos imobiliários, assumindo aqui por premissa que o veto vai ser mantido de forma que eles serão mesmo contribuintes em operações de aluguel e de venda de imóveis, versus essa terceira figura que é a da pessoa física. E aí a gente tem essa variável da pessoa física preencher os requisitos de ser contribuinte ou não. Então, essas três figuras, PJ, fundo imobiliário e pessoa física, em dois cenários diferentes, aluguel e venda, que é o tema da nossa conversa aqui. A gente reduziu a aluguel e venda para conseguir, né, ter algo minimamente organizado, né, Paulo? Porque senão a gente extrapola muito aqui e é muita informação mesmo. E aí a gente compara três momentos. O momento atual, o que a gente vive hoje, em 2025, viveu até então, um momento seguinte, que digamos que ele é certo, que é a aprovação da reforma do consumo, já produzindo efeitos, em relação a PIS e COFINS desde a partir de 2027, e a gente ainda está se aventurando aqui a fazer uma ilação adicional, que é problematizar se, além da reforma do consumo, que é certa, a reforma da renda, que ainda é um projeto, né, e a gente, claro, parte da premissa de que ela seria aprovada tal como ela foi idealizada e tramitou e teve quase foi aprovada, por assim dizer, em 2021, que é o PL 2337. Então, a gente vai pegar esses três momentos históricos para comparar e conseguir passar para vocês alguma visão prospectiva, né? O que que a gente tem hoje, o que que deve ter com a reforma do consumo e o que que a gente pode ou não vir a ter com uma reforma da renda. É porque, no mínimo, a reforma da renda, sendo uma dúvida, ela recomenda cuidado desde agora. No mínimo, existe uma possibilidade de que ela seja aprovada e cause alguns efeitos que a gente já está antecipando. E nessa comparação, a gente também vai olhar o ciclo completo, ou seja, a tributação no nível da pessoa jurídica ou do fundo imobiliário, até o recurso chegar na pessoa física, dona dessa estrutura. Ou, no caso da pessoa física, simplesmente a carga tributária da pessoa física, né? E alguns disclaimers, né? É claro que esse comparativo não tem como ser preciso, porque é um comparativo de alíquotas, então ele não vai capturar aquilo que não é alíquota, não vai capturar interferências de base de cálculo. Então, o redutor de ajuste, que é muito importante para a atividade de venda imobiliária, não vai ser considerado, o redutor social, né? No caso de ganho de capital, porque a gente está se aventurando aqui a misturar não, a incluir no comparativo IVA e tributação sobre a renda para você conseguir ter uma visão do todo. Então, a gente não consegue aqui qual que é o ganho de capital da operação, qual que era o custo de aquisição. Então, é uma comparação de alíquotas, tá? Dito isso, feitas todas essas ponderações, acho que a gente pode agora passar para a tabela para a gente usufruir um pouquinho de onde que a gente está chegando com esse comparativo, né? Então, a primeira estrutura que a gente está considerando aqui, então, né, para vocês já anteciparem o que vem pela frente, a gente vai ter seis tabelas como essa, que a gente vai olhar aluguel e venda nos cenários de PJ, fundo imobiliário e pessoa física. Então, ó, aluguel por empresa imobiliária, então aquela PJ no lucro presumido, né? Hoje, o que que acontece em 2025? A gente tem aquela carga total, já conhecida por muitos que têm pessoas jurídicas nessa condição, de 14,53%. Porque essa pessoa jurídica, no âmbito da pessoa jurídica, ela paga 3,65 de PIS e COFINS, 10,88 de imposto de renda CSLL no lucro presumido, e quando ela distribui a renda para o seu sócio, essa distribuição é isenta. Então, a carga é 14,5%. Com, aí na segunda coluna, com a aprovação da reforma do consumo, né? A expectativa é que essa carga aumente para estimados 19,28%. Por quê? O imposto de renda e CSLL se mantém, porque não é disso que se trata a reforma do IVA, mas a gente tem aqui, por um lado, a criação, né, dos 8,4% de IBS e de CBS, que são o IVA, compensados com uma extinção de PIS e COFINS. Então, o líquido dessas duas figuras gera esse aumento aí de mais ou menos de quase 5%. Com essa mesma PJ imobiliária, depois da reforma do consumo, o estimado é que ela vai passar a ter uma carga aí, em vez de 14,5%, de 19,3%.
E aí, o que que acontece se vier a ser aprovada a reforma tributária da renda? E digamos que ela fosse aprovada em 2025, 2026 já fizesse efeito, e em 2027 já possa ser cumulada com os efeitos da reforma do consumo. A gente, então, de baixo para cima, assusta esse percentual, né? 49,4%. Mas vamos nos acalmar, né? Por que 49,4%? Não estou dizendo que ficou bom, não, mas estou dizendo que talvez esse número seja exageradamente é, alto em relação a quando comparado com os demais. Mas por que esse número? Né? IBS e CBS, 8,4%, que mantém-se a alíquota da reforma do consumo. Imposto de renda e CSLL, 26%. Por que 26%? Por dois motivos. Primeiro que a reforma da renda promete tributar a pessoa física, mas reduzir a alíquota de imposto de renda e CSLL no nível da pessoa jurídica, reduzir a alíquota corporativa. Então, se hoje tem 34%, teria uma redução na reforma da renda de 7% de IR e de 1% de CSLL. Então, os 34 menos esses 8% chegam nos 26% estimados. Mas o segundo motivo é porque o PL 2337 tem uma péssima notícia para empresas imobiliárias. Tem uma regra que proíbe a opção pelo lucro presumido por empresas que tenham mais de 50% de sua renda vinculada a aluguel e venda de imóveis. Essa alíquota de 26% já é uma alíquota cheia, uma alíquota que não permite percentual de presunção. E como a gente está falando aqui de atividade imobiliária, se a empresa tiver atividade preponderantemente imobiliária, é aí que ela vai se encaixar. E, além disso, ao distribuir os dividendos para o sócio, ainda é pessoa física, ainda teria mais 15% de imposto de renda sobre o dividendo. Por isso que fica esse número tão pesado aí, né? Então, essa é a explicação do primeiro quadro. O segundo quadro seria, então, aluguel. Não, a diferença para o primeiro é que agora a gente está falando de um fundo imobiliário, né? Não uma pessoa jurídica imobiliária. E esse nosso fundo imobiliário do nosso exemplo é um fundo que atende a todos os requisitos que hoje são permitidos para não ter tributação nem no nível da operação do fundo, nem no nível da distribuição para os cotistas. Então, esse fundo imobiliário que a gente está considerando no nosso exemplo é o fundo imobiliário realmente 100% planejado para fins tributários, que hoje ele usufrui de simplesmente zero tributação na sua atividade imobiliária, desde o aluguel e venda até a distribuição para os cotistas. Com a reforma do consumo e considerando que o veto vai ser mantido, então que os fundos serão contribuintes do IBS e CBS, eles passam então a ser tributados pelos 8,4% pertinentes ao aluguel. Então, eles têm um aumento de carga de 0 para 8,4%. E, vindo a ser aprovada a reforma da renda, tem também uma previsão de tributação dos fundos no nível do cotista a 15%. Então, essa distribuição para o cotista também passaria a ser tributada. Então, somando os 15% no nível do cotista com os 8,4% no nível do fundo, você teria uma tributação dessa atividade, que hoje paga-se zero, né? No cenário pós todas as alterações, poderia vir a ser até de 23,4%. O terceiro cenário, então, é o da pessoa física. E pessoa física não é, a princípio, o principal alvo a atividade da pessoa física desenvolvida por ela mesma e não por meio de uma entidade, né, não é o principal alvo da reforma. Então, não se espera grandes alterações para a pessoa física. A única alteração que a gente pode considerar é realmente a pessoa física que preenche aqueles requisitos e que se torna, então, contribuinte do IVA. Então, a pessoa física hoje, se ela alugar, ela paga 27,5, né, a tabela progressiva, até 27,5 de imposto de renda. Com a reforma do consumo, as coisas podem ficar exatamente como estão, ou ela pode passar a se tornar também contribuinte do IVA e, como tal, pagar 27,5% mais 8,4%, totalizando 35,9%.
E a reforma da renda não tem interesse de eh, alterar nada na tributação da pessoa física. Então, ela continuaria com os mesmos 27,5 e se tiver que pagar IVA é por conta da reforma do consumo, não tem nada a ver com a reforma da renda. Então, né, notem que a pessoa física fica mais ou menos onde ela já estava, né? Se tiver o IVA a mais, vai ter esse acréscimo, mas como o Paulo comentou, nem sempre é má notícia, enfim. De uma forma geral, a gente já consegue olhar para esses três primeiros quadros e passar a ter uma primeira sensação de que a pessoa física, que antes era de longe a pior estrutura e a mais impensável para se explorar a atividade imobiliária, passa a entrar no jogo, passa a dever começar a ser considerada. Não porque diminuiu a dela, mas porque a tributação das outras entidades começou a ficar nivelada mais por cima, né? Então, a pessoa física entra na competição aí como algo que, uma estrutura que simples e que pode não ser tão ineficiente, ou no todo pode fazer sentido para a atividade de aluguel. E a gente vai ver que na atividade de venda acontece a mesma coisa. Então, agora fazendo o mesmo exercício das três, né, das três estruturas, só que para atividade de venda. Então, uma holding imobiliária, né? Então, a pessoa física, dono de uma empresa que tem o imóvel e que faz a venda de imóveis. Hoje, essa imobiliária no lucro presumido tem essa carga que também já é bastante conhecida por quem tem empresas nessa situação, de 6,73%. Com a reforma do consumo, já existe uma perspectiva, né, de tributação, a alíquota do IVA, qualquer 28%. 50% dela estimado, então, em 14%. Somados aos 3,08 do imposto de renda da CSLL, a gente já está falando de um possível aumento aí de carga de 6,73 para 17%. Lembrando sempre que, se eu estiver falando de compra e venda, vai ter redutor de ajuste, então esse percentual não é absoluto. É preocupante, mas dá para fazer conta e descobrir que não foi tão ruim assim quanto parece, né? E com a reforma da renda, aí a gente teria que algo ainda mais gravoso, né? Porque você mantém a alíquota de IBS e CBS em 14%. Você tem aquela mesma situação do PL 2337, que afeta aluguéis, afeta vendas de imóveis do mesmo jeito. Então, a gente assume aqui por premissa que essa entidade, sendo preponderantemente imobiliária, ela não consegue se manter no lucro presumido, então ela é obrigada a migrar para o lucro real, onde a alíquota pós-reforma do imposto de renda passaria a ser hoje estimado em 26%, mas, de novo, 26% sobre o ganho de capital, você reduz o custo, o percentual não é absoluto. E ainda teria 15% de tributação no nível do acionista, né? Então, somando essas três alíquotas, a gente olha aqui para os 55% de alíquota geral da empresa imobiliária. Passando agora para o fundo, o que acontece também? No caso de venda, então, o fundo hoje tem também, não tributa, tem 0% de carga tributária na atividade de venda de imóveis. Com a reforma do consumo, ele se tornando contribuinte, se o veto se mantiver, ele passa a ter uma carga de 14%, que é a carga do IVA na venda, e se tiver a reforma da renda, além desses 14%, ele também, né, no nível do cotista, passa a ter essa alíquota de 15% sobre a valorização das cotas do fundo, totalizando então essa alíquota de 29%. Passa, por favor, Paulo, para a pessoa física agora, para a gente fechar esses quadros comparativos aqui. Notem mais uma vez que a pessoa física, né, hoje, o que que acontece com a pessoa física que compra e vende imóveis? Ela paga imposto de renda sobre o ganho de capital, né? A alíquota progressiva de 15 a 22,5%. Se ela se tornar contribuinte agora na reforma do consumo, se ela preencher aqueles requisitos, ela adiciona essa carga, os 14% do IBS e da CBS. Então, ela passa a ter essa, esse delta maior aí, que pode ir de 15% até 36,5%.
E se vier a reforma da renda mesmo, isso não afeta a atividade da pessoa física que compra e vende imóveis em nome próprio. Passados esses 6 quadros, vamos olhar o sétimo quadro, que é um resumo geral. Então, o que que a gente tem aqui nesse sétimo quadro? Só os totais, né? A gente explicou como que a gente chegou nesses totais, mas agora vamos olhar um pouco para os totais para a gente conseguir ter uma visão ampla do que está acontecendo na atividade de venda e aluguel de imóveis com essas reformas, né? Então, se a gente olhar, né, hoje, de 2025, você olha aqui para a coluna de 2025, aluguel. Fundo imobiliário hoje não paga nada. É comum, mas claro, fundo imobiliário você tem que preencher uma série de requisitos e ele também a gente sabe que tem um custo de manutenção do fundo imobiliário. Então, hoje é muito comum ter a PJ pagando 14,5%, né, a holding imobiliária, e ainda é uma figura muito atrativa. E quem tem volume não costuma ficar na pessoa física, porque paga 27,5%. Não é o que acontece hoje, né? E na venda, a gente tem uma situação parecida. Então, o fundo paga zero, a pessoa jurídica imobiliária 6,73% e a pessoa física paga de 15 a 22,5%. Muitas vezes vale a pena ter os imóveis em uma entidade, seja ela uma pessoa jurídica ou um fundo de investimento. Com a reforma do consumo, que é a reforma, né, o IVA, essa situação já começa a se equilibrar. Então, o fundo de investimento imobiliário passa a ter a tributação de 8,4%. Então, ele tem um aumento de 8, de exatamente 8,4%. A pessoa jurídica tem um aumento também, ela vai para 19%, né? Ah, mas por que que o fundo aumenta em 8% e a pessoa jurídica aumenta só em mais ou menos 5%? Porque a pessoa jurídica já pagava PIS e COFINS. Então, o aumento dela é só a extinção do PIS, é o líquido da extinção do PIS e COFINS com a tributação do IVA, enquanto o fundo era zero contribuinte e vai passar a ser totalmente contribuinte do IVA. E a pessoa física, fica aí nessa faixa de 27,5 a 35,9. Enquanto aqui na situação de venda, também a gente tem algo parecido. O fundo imobiliário passa a ser mais tributado, ele não alcança a pessoa jurídica, mas ele se aproxima da carga tributária da pessoa jurídica para vendas, enquanto a pessoa física começa a entrar mais ou menos no jogo ali, a depender da situação. E acho, então, assim, ainda não tem resposta certa aqui sobre o que que é melhor fazer e o que que não é, mas já alguns alertas vão começando a ficar acesos em relação a essas mudanças. E volta só um pouquinho, Paulo, para eu falar aqui da renda, porque acho que a grande mensagem, acho que o grande vilão aqui, o maior fator de atenção para a atividade imobiliária é realmente a reforma da renda, porque ela que pode tornar muito pouco atrativa a atividade imobiliária na pessoa jurídica imobiliária, né, com essas alíquotas aqui, mesmo que tenha algumas ressalvas sobre elas, são alíquotas que chamam a atenção, de 49%, de 55%, é, ao passo que as pessoas físicas entram definitivamente no jogo. Olha como é que as alíquotas de 27,5% e de 15% passam a se tornar competitivas quando comparadas com as alíquotas das outras entidades, né? Então, acho que tem uma mensagem clara aqui né, se no passado a solução óbvia sempre foi colocar imóveis em fundos ou em pessoas jurídicas imobiliárias, isso é interessante ser revisto, né? Ou pode não ser assim, é recomendável muita cautela antes de tomar esse tipo de movimento. E agora sim, só para a gente fechar, então, as principais mensagens dessa análise numérica que a gente fez, a reforma sobre o consumo penaliza em alguma medida a renda imobiliária passiva, que é o aluguel e a venda. Seja em pessoa jurídica, seja em fundo, em algumas pessoas físicas, algum aumento acaba tendo, só que em tamanhos diferentes, né? O que eu comentei, os locadores, eles têm que estar atentos à transição das alíquotas, para que eles consigam, primeiro, aproveitar uma manutenção de alíquota de 3,65% sempre que possível, e gerenciem a renegociação de seus aluguéis em função da alteração dos valores. Então, aquilo que eu falei,
gerenciar o fim do contrato de prazo determinado para sentar na mesa e discutir com o locatário os novos valores. E as PJs imobiliárias, existe uma certa tendência, a gente tem que ver ainda em qual medida, mas já deu para ter uma noção de que elas se tornem menos competitivas com a reforma do consumo e a reforma da renda, que é aquela prometida para vir na sequência, ainda como uma ameaça para tornar isso aí realmente bem pior e fazendo realmente que a gente passe a ter que reconsiderar se vai valer mesmo a pena manter imóveis para geração de renda em pessoa jurídica imobiliária. Acho que é isso, são essas as principais mensagens. Passamos aí bastante do tempo, peço desculpas, mas achei que valia a pena porque tem muita informação útil aqui para todo mundo. Mas é isso. Ótimo, Pedro. De fato, a gente abusou um pouquinho do tempo aqui da turma, então a gente não conseguiu responder as perguntas que chegaram principalmente na segunda metade, e enfim, a gente vai preferir, então, a bem do tempo, responder individualmente para quem mandou as perguntas. Reitero que tanto o PPT quanto o link para acessar o evento, todos vão receber, não se preocupem nas próximas horas, nos próximos dias. Queria agradecer demais a presença de todos, espero que tenha sido uma conversa útil, produtiva, e aguardem aí, enfim, certamente aí nas próximas semanas, a segunda edição do Café, como eu falei, muito possivelmente insistindo aí em algum outro tema da Lei Complementar 214. Gente, muito obrigado e, enfim, isso aí, bom dia a todos, bom trabalho. Bom dia, pessoal. Bom trabalho a todos.